pessoal, nós estamos aqui no mais um GabiCast e desde já a gente quer agradecer o podcast da semana passada, assim, nós recebemos um feedback muito legal, né? E a cada mulher que nós trazemos aqui, com cada história, com cada situação, eu particularmente tenho, assim, aprendido muito. Vocês não sabem as histórias dos bastidores que a gente tem aqui, a gente às vezes tem até que parar, porque a gente começa a conversar. Hoje eu tô aqui com uma mulher incrível, a gente já conversou tanto aqui em poucos minutos nos bastidores, que a gente até segura porque vai fluindo. Mas eu quero aproveitar e pedir algo para você que tem nos acompanhado, que tem sido assim parceiro conosco aqui, que você não esqueça de compartilhar esse canal, de dar o seu like, porque quando você dá o seu like, você curte, o YouTube entrega isso para outras pessoas. E o nosso GabiCast, ele tem um propósito, que é alcançar mulheres, alcançar famílias, né? O nosso propósito aqui não é fama, não é sucesso, não, o nosso propósito é ajudar pessoas. Então, assim, ajude a gente a ajudar pessoas, porque quando você compartilha, quando você dá a sua curtida, o YouTube vai entregar isso, tá bom? E outra coisa, se você tem algo para falar, uma voz para falar, a gente tem lá, sempre é deixado lá, que eu quero participar do quadro. Então entre em contato com a gente, porque eu quero conhecer essa história, quero conhecer você. Eu tenho pedido ao Senhor para me apresentar, né, as mulheres que estão por aí e que têm uma história para contar. Então, bota sua voz para fora, não fica escondida não. Vem para cá conversar com a gente, tá bom? Então, sem mais demoras, eu vou deixar ela se apresentar. E eu tenho certeza que você também vai receber muito no GabiCast de hoje. E a gente tem muita coisa para falar. Eu nem sei por onde começar, mas a gente está aqui para Deus conduzir. E eu quero que ela se apresente para que vocês conheçam um pouquinho dela. Tá bom? Vamos lá? Vamos. Meu nome é Elaine Azevedo. Sou terapeuta holística na área da Nova Medicina Germânica. Sou esposa do pastor Roberto Laurindo e mãe do Tiago, um menino especial em todos os sentidos, né? É uma bênção realmente que Deus colocou na minha vida. Então, somos da Igreja Batista ali em Vila Aparecida, Sapucaia e em Água Quente também. Olha que coisa, né? E a gente conversando aqui nos bastidores, né? E a gente começa a falar sobre tudo, sobre a história de vida, né? Tudo que você vem passando e, na verdade, nós nos conhecemos através do Hélio, né? Isso. E quando você esteve lá na nossa conferência, assim, e desde então eu tenho acompanhado, né, a sua história, a história que você, de resiliência, a sua história com seu filho, que é a coisa mais linda. E aí você vem falando, você vê como é que Deus faz as coisas, né, da sua formação. Então eu acho que antes da gente entrar no momento da sua maternidade, de tudo que vem acontecido, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que você chegou a ter o desejo de fazer a sua formação. Explica pra gente, porque tem muita gente que quando fala assim, terapia holística, né? A pessoa, nossa, uma pastora, uma esposa de pastor fez terapia holística, não é? As pessoas criam às vezes tabus, porque não sabem o que é isso. Não sabem, né? E acham que é alguma coisa mística, isso. E eu sei que não é, porque eu convivo, né? Eu tenho a Gi, que é minha amiga, e eu sei que não é, e eu sei quantos tem ajudado, né? Tantas pessoas a descobrir a sua dor, né? Como é que entrou isso na sua vida? Então, primeiro, a questão do holístico é integral, é olhar o ser humano como um todo, não tem nada de místico. Exatamente. E a gente julga pela palavra. Exatamente. E, na verdade, o significado da palavra não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, não tem como falar sobre a minha formação sem falar da minha maternidade. Então, pode falar. Eu descobri o problema de Tiago. Tiago tinha 6 anos, a enfermidade, e isso já tem 10 anos. E quando eu descobri, eu conheci algumas pessoas maravilhosas através do tratamento do Tiago. Uma delas foi a Gi, na Casa Vida, a Elaine, que é fisioterapeuta lá, a Catiúcia, e a Lívia Heder, que é até esposa de um pastor também. E essas meninas, elas estavam se formando no bioalinhamento. Gisele havia se formado, só que Gisele não tinha atendido ainda.
ela se formou e ficou quietinha. Eu... E aí ela foi atender muito tempo depois. E eu queria conhecer mais o ser humano. Na verdade, eu queria saber lidar mais com as minhas dores. E quando eu descobri toda essa questão de Tiago, uma coisa que foi colocada para mim foi exatamente assim: se você não se cuidar, você não tem como cuidar do seu filho. Primeiro vem a mãe, não é egoísmo. Primeiro o tratamento deveria vir a mim e depois ser bênção na vida dele. E aí eu fui fazer essa formação do bioalinhamento. A Lívia já havia feito, a Gisele também, a Cacá e a Elaine, elas estavam fazendo. E eu fui com a cara e a coragem. Meu marido, a princípio, também tinha essa visão, né? O que é isso? Isso daí é holístico, por isso que de energia, de física quântica e tarará, tarará. E eu falei pra ele, não, eu preciso. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a olhar para dentro de mim de uma forma tão abrangente e entender as minhas dores desde o ventre. Isso aí. Na verdade, desde antes. Por quê? Porque eu sou metade pai, metade mãe. Então, a minha vida, a minha formação física, genética, biológica, eu trago de pai, metade mãe, então eu trago a história deles. Né? E isso já foi comprovado cientificamente, que a gente traz memórias celulares dos nossos pais, né? E então eu comecei a compreender o porquê que eu tinha tantas fragilidades emocionais. Eu era uma pessoa com uma autoestima muito baixa, depressiva, com algumas questões que eu não compreendia, que eu fui compreender através dos estudos. E eu pude curar muitas feridas. Eram muitas. Eu vivi... quando eu me converti, eu era muito imatura. E eu trazia essas memórias. E assim, a minha impedia, né? Impedia de receber coisas do próprio Deus. A minha visão de pai era distorcida, porque eu não tinha um pai. Eu era mãe do meu pai. Porque a minha história vem bem lá atrás. Meu pai foi esfaqueado, eu tinha 9 anos. E ele já era separado da minha mãe desde que eu tinha 6 anos. E o meu pai, quando eu fiz 12 anos, ninguém queria cuidar dele. E eu fui morar com ele. Mas ele foi esfaqueado e aí o que acontece? Ele foi esfaqueado e a chance de sobrevivência era mínima, porque foi bem debaixo, assim, do coração. E ele ficou em cima de uma cama, tipo vegetativo, durante um bom tempo. Ele falava tudo enrolado, não tinha movimentos, fazia tudo na cama. Implicou tudo isso? Tudo isso, porque faltou oxigênio no cérebro. E aí complicou tudo. E quando eu fui morar com ele, ele já tinha evoluído, graças a Deus, ele já estava andando com apoio. Eu fui morar com ele, eu tinha 12 para 13. E eu tinha que dar... Eu sou a caçula, nós somos 4. São 2 meninas e 2 meninos. E eu tive que me virar com meu pai, carregar, e eu não entendia o porquê que eu estava vivenciando aquilo ali, porquê que minha mãe havia permitido tudo aquilo. E eu fui compreender muito tempo depois com o nascimento de Tiago. Mas lá atrás, eu já tinha uma história. Primeiro, fui rejeitada no ventre, porque minha mãe estava numa fase muito difícil da vida dela. E aí, então eu trago alguns conflitos da gestação, porque já foi comprovado também cientificamente que o fluxo de sangue diminui no ventre quando a mãe está passando por algum momento de algum conflito. E diminui o fluxo. Porque eu trabalho muito com cura interior. Diminui o fluxo de sangue, então o ventre se torna um lugar frio, um lugar não agradável para aquele bebê. E qual é a percepção daquele bebê daquilo tudo? Rejeição. E ele se torna impotente ali. O que o bebê vai fazer dentro do ventre da mãe? Nada. E eu vi que muitos dos meus conflitos vinham da gestação. Depois da minha criação, separação dos pais,
Minha mãe trabalhava muito, que tinha que dar conta da gente, porque meu pai simplesmente foi viver a vida dele e deixou minha mãe com nós 4. E aí meu pai foi esfaqueado, eu tinha 9 anos. E minha mãe, mesmo separada, ainda ajudou muito. Minha irmã cuidou dele um tempo, junto com minha avó. E quando ninguém aguentou mais, porque meu pai era uma pessoa muito difícil, imagina ainda enfermo. E aí eu fui morar com meu pai e eu tive que dar conta. Com 12 anos, assumir essa responsabilidade. E eu estudava no bairro longe, a gente morava no bairro São Pedro, e eu estudava no Caleme. Eu tinha que acordar muito cedo para ir para a escola, eu tinha que pegar o ônibus 6 horas da manhã, eu tinha que deixar café pro meu pai, eu tinha que chegar pro almoço, e eu tinha que dar conta de tudo sem saber fazer nada, porque eu não sabia fazer nada. Eu era caçula, então quando não era minha irmã que tinha que fazer, era minha mãe. Eu só sabia fazer arroz e angu. Eram as únicas coisas que eu sabia fazer, e eu tive que me virar com meu pai. Então, meu pai me ensinou tudo a respeito de cozinhar. Eu aprendi a resolver coisas dentro de casa, porque eu que tinha que fazer. Consertar chuveiro, botar a tomada. Eu tive que me virar. E eu aprendi muita coisa com meu pai. Só que eu não era filha. Eu era mãe. Os papéis tinham sido invertidos. Então, quando isso acontece, é uma bagunça dentro do cérebro. É verdade. E eu fiquei ali cuidando do meu pai. Até porque você tá dentro da disfunção do plano de Disfunção, né? A família, ela tá toda desorganizada. O sistema está todo organizado. E a gente é fruto de um sistema. Verdade. E quando eu me percebi nisso tudo, que aí veio a minha conversão, que foi a virada de chave, de entender que eu precisava mudar, porque eu era uma pessoa... eu era muito igual ao meu pai, explosiva. Eu sou mais tranquila, mas eu falava muito o que vinha na cabeça. E isso me machucava e machucava as pessoas. E aí eu morei com meu pai, com 17 anos eu me converti. Uma adolescente já pensando em suicídio, uma adolescente sem sentido para a vida. Por quê? Eu tinha que dar conta de um deficiente. E ao mesmo tempo, quem dava conta de mim? Ninguém. E eu não tinha muita visão do meu futuro. Eu não tinha sonhos. Não tinha sonhos, não tinha. Eu só tinha vontade mesmo de morrer, na verdade. Era um sentimento muito forte. E eu ia para lugares... Foi quando minha fase de adolescente rebelde, eu ia para os bailes de Teresópolis. E, assim, eu não me preocupava do perigo, se podia acontecer alguma coisa, nada. E aí, com 17 anos, meu sobrinho nasceu, e nasceu com complicações. Minha irmã quase morreu. E eu fui procurar o Senhor, porque eu falei, Senhor, é meu sobrinho, é minha irmã, eu preciso de um conforto, eu preciso que o Senhor acalente, não posso mais caminhar sozinha. E eu tenho uma amiga, ela mora nos Estados Unidos já há mais de 25 anos, e essa presbiteriana, e essa minha amiga, ela me levou numa congregação, nos Feu, lá em cima, no morro. E eu fui, e ali Deus começou a trabalhar no meu coração, mas eu ainda não havia me convertido. Um domingo, em vez de ir pro baile, pra discoteca, sei lá como é que se fala hoje, eu decidi, no meu coração, ir na igreja. E eu chamei uma menina que era afastada da igreja há muitos anos. A família era toda da Assembleia de Deus e ela era afastada. E eu falei assim, vamos na igreja? E eu fui na igreja da Barra, Batista. E lá Deus falou a minha história, Deus contou a minha história. E quando eu vi, eu já estava lá na frente, aceitando Jesus. E minha vida dali foi transformada. Primeiro, Deus revelou o meu pecado. E que eu precisava resolver. E era carência, o meu pecado. Porque Satanás só vai agir na nossa vida, nas nossas carências, nos nossos conflitos. E eu era muito carente. Carente de quê? De uma figura masculina. Sim. Porque eu não tinha. De um cuidado. De um cuidado. E então, eu vivia muitos conflitos relacionados a isso. E quando eu me converti, caiu a ficha. De que agora eu tinha um pai. Mas e agora? Como que é esse pai? Porque minha figura de pai é distorcida. A figura de um pai que abandonou os filhos. E aí essa comunicação com Deus, pai, fica difícil, Fica né? difícil. E aí, como que a terapia trata a nossa alma para que o nosso espírito evolua junto ao Espírito Santo, a gente tenha uma ligação mais completa junto ao Espírito Santo. Porque assim, a gente fica muito bitolado, né? A gente acha que tudo... A gente se converteu, tudo foi transformado. Não é verdade. Sim, a salvação foi ali, papum. Sim. Mas o resto, e o processo?
Se você tá doente, você vai continuar. Antes você era um não cristão. Sim. Com conflito. E agora você é um cristão com conflito. E é por isso que a gente ainda tem hoje muitos cristãos doentes dentro das igrejas. E aí eu lembro exatamente, sem conhecimento nenhum, de terapia nenhuma, eu lembro que eu disse pra Deus, eu não quero ser quem eu sou. Eu não quero mais me machucar, nem machucar ninguém. Eu não quero ser um ouriço. E Deus falou que a responsabilidade era toda minha, que eu não podia mais culpar meus pais. E geralmente é isso que a gente faz, né? Eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim por causa do meu pai, eu A sou gente assim por causa da minha coloca- criação. Isso. E Deus falou assim, não, você é responsável por você. A gente coloca a culpa na nossa história de vida, Na nossa né? história de vida. E aí eu sofri muito, porque quando eu pedi a Deus para me curar, Deus me colocou na moenda. Vai lá no azeite, na prensa, né? E aí eu sofri muito humilhações dentro do ministério, dentro da igreja. E foi doloroso demais, demais. Eu sei que é isso. A ponto de você pensar assim, meu Deus, tenha misericórdia, não apague o pavio que fumega. Aham. O pavio já tá ali, né? Só fumacinha, uma brasinha. E eu clamava todos os dias que Deus não apagasse. E Deus não apagou. E Ele me sustentou. Porque nesse processo das humilhações, eu já era casada. E nós éramos seminaristas. E seminaristas, eles são muito cobrados. Sim, deve ser, mas eu acho que há um pouquinho de exagero. E nós vivemos, assim, os momentos terríveis na nossa vida. Eu sei Terríveis. como é, porque eu passei por isso também. E aí, quando a gente teve o refrigério, foi quando a gente assumiu o ministério. Porque nesse período de tribulação que a gente passou, de tempestade, Roberto estava no seminário terminando e eu tive que trabalhar, porque a gente tinha que se sustentar. E eu fui trabalhar de recreadora. E qual era a minha... Olha como que eu consegui esse emprego. Eu fui trabalhar de recreadora porque eu tinha uma bagagem de trabalho infantil nas igrejas. Eu fui missionária no Rio Grande do Sul com 3 meses casada. Olha. E lá a gente desenvolveu um trabalho muito bonito com as crianças. Então eu tinha fotos de todas as coisas que eu havia feito. E eu consegui um trabalho de recreadora e a gente ficou 6 meses também passando pelo vale. Nós fomos morar numa casa, não era uma casa, era um quarto, sem banheiro. Nós moramos 6 meses assim. E Deus usou um pastor muito abençoado aqui da cidade, pastor da primeira igreja, e ele nos indicou para uma igreja em Aparecida, Sapucaia, Aparecidinha, Vila Aparecida. A gente tinha um convite para Petrópolis, só que Deus tinha falado ao meu coração que não era lá. E aí meu marido na época falou assim, Elaine, mas a gente não tem o que escolher. Vamos pegar o que vier. Aí eu falei assim, para, Deus falou que não é lá. E a gente passou por entrevista nessa igreja, já estava quase tudo certo. E a gente Roberto conheceu essa igreja lá em Aparecidinha. E Deus falou que era lá. Eu fui um tempo depois, olha que interessante, eu fui só um tempo depois. Eu acho que uns 2 meses que eu fui, porque eu trabalhava. Sim. E não dava tempo de ir na igreja. E aí, no dia que eu fui, eu lembro que eu desci do ônibus. E eu olhei a igreja e falei assim, gente, é aqui. E ali Deus... Foi mais uma etapa da vida da gente, dessa cura de Deus. Então, na verdade, tudo que a gente passou não foi ruim. A gente foi estava falando difícil. até sobre isso, sobre das as dores, né? A nossa dor não é a nossa identidade. Nós não somos resumidos. Elaine e o filho deficiente. Na verdade, nem nome tem. Vamos para a Bíblia. A mulher com fluxo de sangue, ela tinha nome? Não. A identidade dela era dor. É verdade. A mulher corcunda, ela tinha nome? Não. A identidade dela era dor. O homem da mão ressequida. Eles né? não tinham nomes, eles não tinham uma identidade. A dor definia. A dor definia quem eles eram. Né? O aleijado na beirada da estrada, havia uma capa sobre ele, identificando ele como uma pessoa, um pedinte. Então, cada cura que houve na Bíblia, a gente vê que a maioria delas não havia nome. Verdade. Porque o que identificava aquela pessoa era a sua dor. E eu não sou a minha dor, apesar de ter passado por tantas dores, É verdade. eu não sou a minha dor. A minha dor fez quem eu sou. E hoje eu vejo o quanto eu amadureci
E aí fui conhecer essas técnicas que me fez olhar esse passado todo. E ver primeiro que minha mãe deu o que ela tinha, o que ela havia recebido. E o que ela havia recebido foi muito pior do que ela deu. Foi abandonada pela mãe, a mãe tentou matar os filhos envenenados e etc. A gente vê uma sequência, né? Meu pai já foi o contrário. O meu pai foi mimado. Porque ele tinha uma deficiência. Meu pai nasceu com uma doença que agora fugiu da minha mente, que deixou ele deficiente de um pé. Então, era tudo o Luizinho. Então, na verdade, o que faltou na minha mãe veio demais pro meu pai. Então, e a gente acha que amor demais, cuidado demais é bom. Não é. Porque torna a pessoa mimada. E a pessoa mimada, ela machuca as pessoas que estão em volta porque ela quer ser mimada. Acho que tudo é pra ela, tudo é pra ela. E meu pai era assim. Então, assim, essas coisas todas eu consegui olhar. Gente, meu pai, ele é fruto da criação dele, do sistema familiar dele. Minha mãe. Eles estão nos dando, né, pros meus irmãos também, aquilo que eles receberam. E aí eu comecei a enxergar isso tudo. E aí começou a ficar mais leve. E olhar o porquê que Deus permitiu eu passar por isso tudo. Para que hoje eu fosse capaz de cuidar do meu filho. Não, e quando a gente passa, eu acho que a pergunta que todo mundo se faz, que a gente joga para Deus, né? Senhor, por que o Senhor tá deixando eu passar por isso tudo, não é? Porque a gente lida com pessoas o tempo inteiro, em aconselhamento, se conversa. E assim, todas as pessoas que chegam pra gente sofrendo, eu também tenho uma história, né? De sofrimento, de resiliência, de coisas que eu passei. E a gente olha, e acho que a primeira pergunta que todo mundo faz é que a gente joga a conta pra Deus, né? Senhor, por que o Senhor permitiu? O Senhor não é pai? O Senhor não é amor? O Senhor não é... Por que o Senhor permite que os filhos sofram? Né? Então, esse porquê que muitas pessoas dizem que a gente não deve perguntar, eu acho que a gente deve perguntar sim. Sim. Pra gente saber qual é o projeto de Deus pra nossa vida. Exatamente. E aí entra a história do Tiago. Por quê? Quando eu tive o diagnóstico do Tiago, na verdade eu sempre achei que havia alguma coisa errada com o Tiago. Ele nasceu aparentemente uma criança normal. A minha gestação foi muito complicada. E aí tem a questão dos conflitos dele também no ventre. Minha gestação foi muito complicada, eu quase que perdi. Eu descobri quase que perdendo. Eu estava com contrações quando eu descobri que eu estava grávida. Contrações terríveis, terríveis. E aí tive que tomar remédio para segurar, tive que fazer repouso absoluto, eu tive depressão na gestação. E aí quando o Thiago nasceu, foi assim, ele era um sonho, porque eu já sabia como o Thiago seria. Todos os detalhes. Eu falo isso pra ele, ele se emociona. Eu sabia todos os detalhes. Eu sabia como seria o nariz, eu sabia como seria a boca, como seriam os olhinhos. Na ultrassom, que era antiga, que ninguém via nada, eu via tudo. Eu via tudo. Eu falava assim, gente, olha só o narizinho, tudo do jeitinho que eu planejei, que eu pensei. E quando o Thiago nasceu, eu tive complicações, eu voltei, eu não sabia que eu tinha tido ele. Quando eu voltei do centro cirúrgico, eu não sabia, foi cesárea. Eu não tinha passagem e tal. E também tinha risco de eclâmpsia. E quando colocaram ele do meu lado, eu olhei e falei assim, meu Deus, quem é esse nenenzinho? Porque eu não conseguia assimilar o que tinha acontecido. E aí eu fui olhando pra carinha dele e fui vendo que era tudo aquilo que eu havia pensado. Uma bolacha branca, carequinha, um neném grande, ele era um nenenzão. Os bebês da minha família, da parte do meu pai, são tudo bebê grande. E eu olhei e falei assim, Jesus, que menino lindo. Mas de quem que é esse menino? Mas aí foi, com o tempo você vai, eu não conseguia amamentar e tal. Mas quando o Thiago nasceu, ele nasceu realmente perfeito. Olhava assim, tudo direitinho. Só que Thiago não sentou. Thiago era muito mole. Eu botava ele todo protegido, ele caía. Com 8 meses, Thiago ainda não sentava. E aí não engatinhava. Eu falei, meu Deus, tem uma coisa estranha. Mas ele teve acompanhamento com um pediatra de 3 em 3 meses, porque ele nasceu com uma ronqueirinha.
que ele disse que era normal e tal. E aí, o pediatra nunca sinalizou nada. Não, esse menino tá ótimo. Esse menino perfeito, uma saúde e tal. E aí, com 1 ano e 1 mês, ele andou. Andou no tempo esperado, que até 1 ano e 2 meses é o tempo esperado. Só que começou a andar e cair muito. E caía. E sempre se machucando, e sempre caindo. Com 1 ano e 9 meses, eu fui no ortopedista. E falei, doutor, esse menino cai muito, alguma coisa está acontecendo. O ortopedista virou pra mim e falou que era chifre na cabeça de cavalo. O que é isso? Que eu estava inventando. Olha aí. Mãe, você está imaginando coisas. Tá bom. Thiago, com 1 ano e meio, parou de dormir. Não dormia mais de dia e durante a noite era uma luta pra fazer ele dormir. Eu contava histórias bíblicas, cantava louvores. Até o fim que eu perdi a paciência, eu falava, Thiago, vai dormir, acabou, tem que dormir. E aí eu deitava no quarto dele pra fazer ele dormir, porque ele custava dormir. E eu fui procurar um neurologista pra saber, gente, por que esse menino não dorme? Porque esse menino é tão agitado. Ele era muito agitado. Aí o neurologista fez lá um exame, disse que era uma disfunção lá no cérebro e tal. Passou uma droga pesadíssima pra ele, que era pra quem tem convulsão. E eu comecei a dar aquele medicamento, mas o meu coração não estava em paz. E aí Deus me deu um sonho. E Deus mostrou pra mim que era pra tirar aquele medicamento. E eu tirei, fiz o desmame por minha conta, porque eu fui lá, né, na internet, como é que tira e tal. Fiz o desmame, tirei por minha conta, fui em outro neuro. Quando cheguei lá, ele falou assim, graças a Deus que você tirou esse medicamento. Isso é uma droga pesadíssima. Poderia gerar outras enfermidades. E esse neuro também começou a dizer que os problemas eram eram coisas normais da idade. E Thiago fez 4 anos. Thiago começou. E eu nessa saga de indo... Fui em neuro, com 4 anos voltei no ortopedista, comecei a visitar outras especialidades e ninguém me sinalizava nada. Com 4 anos, Thiago não tinha coordenação motora, a gente comprou, o Thiago não andava, a gente carregou Thiago no carrinho de bebê até 4 anos. E eu já carregava Thiago no colo, porque mãe, eu acredito que mãe é assim. Mãe, o filho disse, mamãe, tô muito cansado. A mãe vai pegar no colo, não tem jeito. E eu pegava o Thiago no colo de boa e levava pra lá e pra cá, só que dentro de mim havia uma pergunta. Gente, o que é isso? O que tá acontecendo com essa criança que ninguém me diz o que é? E tu vê, você não, vê. E você vai no médico, a impressão que eu tenho, tipo assim, mãe, você tá maluca? Tá maluca. O pediatra falou que era dor do crescimento. E ele começou a andar na ponta do pé. O pediatra disse que era normal pra essa idade. E quando ele fez 6 anos, ele já não tinha coordenação motora nenhuma. Na escola, ele sofria bullying de todas as formas. Por quê? Porque ele não corria, ele não brincava, ele não andava junto com as outras crianças. E o que foi chave foi, no dia que ele teve uma provinha, ele não conseguia escrever. E a professora falou assim, só quem terminar vai sair pro recreio. O Thiago não terminava e não terminava. Ele pegou a prova, rasgou todinho e comeu. De tão nervoso que ele ficou. E aí a professora da minha igreja, ela falou assim, Elaine, tem alguma coisa errada com o Thiago? Eu falei assim, eu sei. E aí eu voltei na médica, outra pediatra, e falei assim, aqui, a gente tem que descobrir o que esse menino tem. Porque alguma coisa tem aí. E a gente fez todos os exames e nada. Voltei no ortopedista e falei da coordenação. Ele falou, essa não é a minha área. Essa área é do neuro. Aí eu falei assim, gente, mas é porque ele não anda. Aí ele falou assim, não, mas não é comigo. Mas tá bom. Manda ele sentar e levantar. Quando o Thiago sentou para levantar, foi um custo. Levantava todo apoiado. É o levantar de urso. Levanta se apoiando nas pernas. E ele escreveu uma carta pro neuro e me pediu o exame, o CK, ou CPK, que é para medir a quantidade das enzimas do coração que cai no sangue do músculo. É 195 para adultos. De Thiago deu 16.100. E aí me ligaram do laboratório. Elaine, você precisa ir no neuro o mais rápido possível, porque o exame de Thiago deu muito alterado. A gente já fez 3 contraprovas e todas deu o mesmo resultado. E eu liguei pro neuro, porque assim, o ortopedista tinha mandado a carta pro neuro. E eu não conseguia ler o que estava escrito ali. Eu sabia que tinha
uma enfermidade ali, mas qual eu não sabia. Até porque, né, a gente... E aí o neuro me fala pelo telefone. E eu morava lá em Aparecida, que eu engravidei de Thiago já com o ministério. A gente chegou lá em julho, em setembro, outubro eu engravidei. E aí ele me fala pelo telefone, e eu fui aonde? No nosso amiguinho médico Google. Fui lá. E aí tava lá, distrofia muscular de Duchenne, uma doença degenerativa e progressiva. Tempo de vida, no máximo 30 a 35 anos. E todos os meninos pele e osso. A doença era muito rápida. Meninos com 8 anos já estavam na cadeira de roda. E é algo muito raro, né, Elaine? É uma doença rara e ao mesmo tempo não, porque entre 3.000 e 400 meninos, um tem. Então, é rara pelo fato dos médicos não buscarem... identificar. Por quê? É uma doença de criança. Então, o pediatra tinha que ter identificado. Desde E cedo. você falou de meninos, isso só dá em meninos? A distrofia muscular do Duchenne, a mãe é a portadora, mas ela não desenvolve. Quem desenvolve são os meninos. A mulher pode desenvolver, mas é raríssimo, raríssimo, raríssimo. Geralmente afeta o sistema cognitivo. Uhum. Porque a distrofia também, a de Duchenne também pode afetar o sistema cognitivo. Existem meninos que não têm noção de nada. O Thiago não. O Thiago afetou o cognitivo muito pouquinho. Só em algumas... Ele tem dificuldade em algumas matérias na escola. Mas é extremamente inteligente. O Thiago é muito inteligente. Ele, às vezes, ele chega a ser insuportável de tão inteligente. Porque ele fala, mamãe, você não sabe. E aí, esse médico deu esse diagnóstico numa quarta-feira. Eu lá na roça. Falei, meu Deus, e agora? Falei, doutor, eu posso ir aí amanhã? O senhor atende amanhã? Ele falou assim, amanhã não tem como. Falei, gente, que médico é esse, meu Deus? A mãe aqui desolada e ele diz que não tem como. Ele falou, eu posso te atender na segunda-feira. Numa quarta-feira, que era. E aí, quando deu a sexta-feira, eu não aguentei. Eu liguei pra pediatra, falei assim, olha, eu preciso conversar com a senhora urgentemente. Aí falei pro meu marido, se tu não for comigo, eu vou sozinha, eu vou de ônibus, eu vou. Cheguei lá, ela falou assim... Ela não sabia, quando eu comecei a falar da doença, ela não lembrava. E aí eu fui falando como que a doença desenvolvia, e aí deu clique. E ela estudou lá na faculdade sobre a doença. E ela falou assim, Elaine, é sério. Nós precisamos de um médico que seja humano, que entenda a dor de uma mãe e de um pai. E na época ela me indicou a doutora Andréia de Santana, que é neuropediatra aqui em Teresópolis, maravilhosa. E ela falou assim, olha, Elaine, é cara a consulta. Eu falei, não tem problema. Mas primeiro eu vou lá. Só que ela falou assim, ela não atende hoje, ela só atende segunda. Como eu já tinha marcado com aquele outro neuro, eu fui. 11 horas da manhã, fui com meu sobrinho, que é enfermeiro. E nós chegamos lá e ele falou pra mim assim, mãe, pode comprar cadeira de roda, porque esse menino já vai pra cadeira de roda. E aí ele falou o diagnóstico exatamente como estava na internet. Jogou aquela avalanche de informações e eu olhei pra ele e falei assim, isso é o senhor que tá me dizendo, mas Deus ainda não me falou. E nós saímos dali e fomos pra doutora Andréia. Chegou lá, a doutora Andréia falou, o diagnóstico é esse mesmo, só que, mãe, cada caso é um caso. Cada pessoa reage de uma forma. A gente não tem... não é engessado esse diagnóstico. Não é uma caixinha Não é uma pronta. caixinha pronta. Então, o Thiago pode ser mais tardio. O que você precisa viver um dia de cada vez. E aí Deus ministrou meu coração. É um dia de cada vez mesmo. O amanhã pertence ao Senhor. E como que eu vou planejar daqui 10 anos? Não. E meu marido, ele olhou 10 anos à frente, Thiago, já daquela forma que aparecia na internet. Osso, pele e osso, em cima de uma cadeira, Ou seja, todo atrofiado. E é aquilo que a gente fala, né? O que é ansiedade? É o excesso de preocupação pelo futuro. Pelo futuro. E ele viu, aí Thiago tava fazendo bagunça, ele saiu de dentro do consultório, a doutora virou pra mim e falou assim, mãe, é com você. Você sabe que você que vai ter que dar conta. Porque os pais, geralmente, eles não dão conta. Eles custam a assimilar. Eles custam a aceitar. Porque o filho é a projeção daquele pai. Ele olha no filho aquilo que ele queria ser, aquilo que ele gostaria de ter feito. E meu marido é apaixonado por futebol.
Ele joga até na seleção evangélica, já foi para fora do Brasil. É mesmo? Evangeliza através do futebol. Já foi para Hungria, Portugal, Honduras. Manaus, eles vão todo ano, eles evangelizam através do futebol. Então, meu marido tinha essa coisa... do filho carregar o legado dele. E aceitou até o filho ser Flamengo, porque eu sou Flamengo, ele é vascaíno, e eu comprei um uniforme do Flamengo. Falei, não quero Vasco. E ele aceitou o uniforme do Flamengo pro filho, porque ele queria que o filho, né, perpetuasse aquele desejo do coração dele. Para ele foi muito impactante. Muito impactante. Ele não conseguiu administrar ali. E a médica, na hora, ela percebeu e ela falou assim, mãe, é com você. Você que vai ter que dar conta. E eu disse para ela, sabe o quê? O que eu tenho que fazer. Mas, voltando no porquê, no momento que eu recebi o diagnóstico pelo telefone, eu disse pro Senhor assim, o que eu tenho que fazer? Porque com certeza tem um propósito. E às vezes não é porquê, não é pra quê, né? E aí Deus ministrou no meu coração que ia curar a gente. E eu sabia que muitas coisas precisavam ser tratadas, não só na minha vida, mas na vida do meu marido. E aquela palavra que Deus me deu ali foi consoladora. Porque geralmente os pais vivem um luto. Né? Eu não tive luto lá, há 10 anos atrás. Não tive. Eu simplesmente chutei a bola e fui embora direto pro gol. Porque eu queria saber o que eu tinha que fazer. Falei, doutora Andréia, o que eu tenho que fazer? Ela falou, você vai procurar fisioterapia, hidroterapia, TO, todos esses tratamentos terapêuticos para reabilitação. Porque o Thiago não pode parar. Ele não pode fadigar, mas ele também não pode parar. E no outro dia eu já estava na FESO, que na época era na FESO. Que na FESO é uma escola, né? É uma faculdade-escola, uma clínica-escola. E lá a gente começou o tratamento de Thiago. Na terça, isso foi numa segunda, na terça eu já estava lá. E eu morava na roça. Então, para vir para cá era custoso, mas a gente já foi correndo atrás. Vinha lá em Paraíba, se tinha tratamento. E a gente fez um período lá, mas lá era muito difícil. Lá não é igual aqui, né? Os recursos. E aí a gente começou a correr atrás de tudo, fazer o exame de DNA, porque não tinha o diagnóstico fechado. E nós mandamos o sangue dele para o Instituto Genoma, na época, pagamos para fazer o exame e aí veio a confirmação que não era de Becker, a de Becker é mais suave, era realmente a de Duchenne. Estava perto do aniversário dele e eu lembro que eu pedi a Deus de presente que viesse negativo. E veio confirmando. E eu falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu não posso reclamar, não posso brigar com o Senhor. Então, como que o Senhor você foi trabalhando a cabeça dele para isso? Então, eu sempre coloquei pro Thiago muito a questão da fé. Porque a gente olha para ele, né? Assim, o Thiago, como ele caía muito, ele se machucava muito. E eu sempre, quando ele se machucava, eu falava assim, vem aqui que eu vou orar. E eu orava e as coisas aconteciam. O machucado fechava mais rápido mesmo. Então, assim, a gente tem um testemunho de fé que é muito forte pra mim. Nesse ponto é difícil não se emocionar porque é Deus. Não é enfermidade, é Deus. Porque, assim, tudo que acontecia com o Thiago, eu orava e as coisas melhoravam. Um dia ele prendeu um dedo na bicicleta, na catraca da bicicleta. E eu tive que desmontar a bicicleta, porque meu marido não tem estrutura. Eu desmontei a bicicleta, tirei o dedinho dele. A gente tinha um culto de 70 anos de um senhor. A gente estava arrumado para ir pro culto. A gente tudo banhado em suor, porque a gente ficou muito nervoso. E a gente ia pro hospital. Eu falei, Roberto, não vamos. Vamos voltar para casa. Se de madrugada, se após o culto a gente vê que inchou, que aconteceu qualquer coisa, a gente vai. O dedo dele tinha sido esmagado na corrente da bicicleta. Tinha sido esmagado. E eu voltei pra casa, Roberto foi pro culto, eu voltei pra casa e eu falei assim, Thiago, nós vamos orar. E quando você acordar, seu dedinho vai estar curado. E assim eu fiz. E ele dormiu, porque tinha chorado, né? Eu fui ao culto, que a nossa casa é dentro do pátio da igreja. E eu fui ao culto, voltei, quando foi 2 horas da manhã, ele acordou. Passei Reparil, embrulhei o dedinho dele. E quando foi de madrugada, ele me acordou. Mamãe, Deus me curou. E ele mostrou o dedinho
tava lá só umas marquinhas só. Sim. Tava tudo normal o dedinho dele. E quando a gente descobriu, eu agi da mesma forma, como se fosse o dedinho que tinha sido imprensado. Eu falei, meu filho, nós cremos num Deus todo-poderoso, que pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Deus tem promessas para as nossas vidas. E essas promessas, elas são irrevogáveis. Ninguém pode tirar da gente. E você é fruto de oração, você é fruto de um coração que pediu. E a gente orava muito pelo seu casamento, pela sua vida, pelos seus estudos. Antes mesmo de você estar dentro do ventre, a gente já orava por você, a gente já sonhava com você. E isso passou uma confiança para ele muito grande. Ele sempre foi muito reclamão, como eu falei, fora, Mas né? é do temperamento. Do temperamento. Ele saiu bem meu pai. E ele é muito reclamão. E eu lembro que eu falei pra ele, falei assim, olha, você tem que entregar tudo pra Deus. Porque da mesma forma que mamãe orou por isso, e Deus fez o milagre, por mais que as pessoas achem que são pequenininhos, mas são muito grandes pra gente, Deus vai continuar fazendo. E se Deus não fizer, Ele é Deus. Ele tá no controle de todas as coisas e Ele vai te dar força pra você passar. Porque com certeza você é um grande homem nas mãos do Senhor. E nós fomos, no início, ele ainda, né, foi pra fisioterapia, ele melhorou. Que era totalmente contrário ao que os médicos diziam. Ele começou a fazer a fisioterapia, ele começou a melhorar. A coordenação motora, andar, não andava na ponta do pé, conseguia andar com um tempo maior. E nós fomos assim, eu não tive luto, fui embora. Só enfrentei. Só que com o tempo a doença evoluiu porque ela é degenerativa e progressiva. E aí Thiago começou a perder assim a força da perna, já caía mais. Mas eu nunca tolhi o Thiago. O Thiago pôde brincar como qualquer criança normal. Dentro do diagnóstico eles dizem que ele não pode fadigar. Mas ele brincava até fadigar. E eu pensava assim, gente, como é que eu vou prender uma criança cheia de energia? E ele sempre teve muita energia, por ser muito inteligente, muita energia, ele queria fazer tudo. E na igreja, ele participava de tudo. E eu trabalhava com juniores, depois os juniores foram crescendo, viraram adolescentes. E eles me ajudavam com o Thiago. Então o Thiago participava de tudo. Thiago brincava, corria, brincava de pique-esconde. Thiago fazia tudo que os juniores faziam, o Thiago fazia. E o tempo foi passando e Thiago começou a apresentar algumas dificuldades. Até que um dia eu estava no gabinete, sentada, preparando um sermão, porque a gente divide, né? A gente intercala, são 2 igrejas. Um domingo o Roberto está em uma e eu tô na outra. E a gente vai dividindo, né? O ministério assim. E aí, eu fazendo sermão, o Thiago entrou com muita dificuldade. Falou, mamãe, eu não consegui subir a escada, eu subi me arrastando. Tinha uma escadinha. Deus me esqueceu de mim. Deus esqueceu de mim, mamãe. Eu tô parando de andar. E aí eu lembrei tudo de novo. Eu falei assim, quando que Deus esqueceu de você? Quando que te faltou qualquer coisa, meu filho? Faltou tratamento? Quando que te faltou uma mãe? Quando que te faltou um pai? Quando que Deus te faltou? E aí eu fui lembrando de novo, né? Todos os detalhes, todas as vezes que Deus curou. Todos os pequenos milagres. Falei, você é um milagre. Mamãe não engravidava. Eu passei 8 anos de casada sem ovular. Eu não ovulava. E quando eu decidi no meu coração que eu queria ser mãe, eu ovulei. Cheguei na médica, a médica falou, tu tá ovulando. E ali eu engravidei. Falei, olha, Thiago, olha o milagre, você é um milagre. Eu era pra ter te perdido, porque até tua avó disse pra mim minha mãe falou pra mim assim, olha, se tu perder esse bebê, pensa que, olha, o pensamento da minha mãe, teu útero vai ficar mais forte, daqui a pouco tu engravida de novo. Então, na verdade, as pessoas achavam que eu ia perder o bebê, porque a gravidez, né, descoberta assim, com muitas turbulências, né? E eu falei assim, olha, você é um milagre. Então, não importa, meu filho, se você vai parar de andar ou não, você é um milagre. E Thiago é um milagre até hoje. Por quê? Muitos meninos com 8 anos vai para cadeira de roda, definitivamente. O Thiago foi esse ano. De janeiro para cá que Thiago realmente parou de andar. Então, nós vivemos o milagre. Nós estamos vivendo o milagre.
na vida do Thiago. Thiago não tem complicação cardíaca, que ele era para ter, porque o coração é um músculo. Ele não tem complicação respiratória. Diafragma é um músculo. Thiago, na verdade, não tem nenhuma complicação que a distrofia gera. Né, nos órgãos internos. Tem só a questão de parar de andar. Então, Thiago já é um milagre. A gente já vivencia esse milagre na vida dele. E esse ano, a gente está experimentando mais um pouquinho desse milagre. Por quê? Eu já sabia desse tratamento no Paraguai, tratamento que nós fomos fazer. Estou voltando, né? Voltei hoje, cheguei 2h da manhã de hoje. Aqui, olha só, gente. E a gente veio do Paraguai da terceira sessão e a terceira desse ano, a última. E eu já sabia do tratamento, só que o tratamento era na Tailândia. E era 400 mil na época, lá atrás. A médica dele aqui falou que era tudo experimental, ele ia ser cobaia. E eu tirei de cabeça e aceitei. Falei assim, tá bom, então vamos fazer o que é possível. Que é o quê? Tratamento com corticoide altíssimo. Thiago não era gordinho, Thiago é gordinho devido aos medicamentos. São várias coisas assim que a distrofia traz, né? Com o tratamento. Mas eu já sabia do tratamento dessa lá, mas acatei o que a médica disse. E quando foi há mais ou menos 1 ano e meio atrás, essa clínica, a Panam, entrou em contato comigo. Na verdade, eu não lembro como. Eu só sei que eu fiquei sabendo desse tratamento e entrei em contato com eles. Primeiro fui eu. E quis saber como é que era. Aí eles falaram, o tratamento é com célula-tronco, mesenquimais, é a célula que nós tiramos do dente de leite do cordão umbilical. Nós temos um banco de coleta em São Paulo, só que como não pode fazer esse tratamento no Brasil, é feito no Paraguai. É 100 mil reais, o dólar estava muito caro, muito alto. E eles falaram para mim 100 mil reais. E na época eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou arranjar 100 mil reais? Né? Somos pastores do interior. E quando foi esse ano, Deus tocou no meu coração, me inundou com esse desejo. E eu falei, eu não posso deixar passar. Foi quando a gente, né, começou a ver toda a campanha. Toda a campanha. Mas a campanha foi algo assim. Eu pedi que Deus confirmasse no meu coração quando a clínica ligou para mim esse ano. Eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor confirme. E aí eu fui. Nós temos amigos em vários lugares. Fomos em Itaboraí, numa igreja muito amada, a primeira de Itaboraí. E um casal de lá que conhece a nossa história. A gente foi pregar lá no encontro de casais. Thiago tinha 2 anos. E a gente não sabia do problema de Thiago. E nós descobrimos tudo junto, né? E falamos pra eles. E eles nos abraçaram e tal. E ela falou assim, Elaine, faz a campanha. Ela falou pra mim, faz a campanha. Você vai conseguir. Aí ali, uma confirmação. Eu fui num médico. Um ortopedista, porque por causa do peso do Thiago, me deu tendinite no ombro e no cotovelo. Eu acredito que foi um pouco da vacina também, mas não vamos falar sobre isso aqui, mas... eu comecei com tendinite e fui no médico. E aí, falando com ele, que eu pegava muito peso, ele perguntou, você pega peso por quê? Eu falei, eu tenho um filho de 15 anos, que pesa mais ou menos 67 quilos, e eu que dou conta, eu que carrego pra lá, subo escada, desço escada, tudo com ele. As 2 casas tinham escada. E ele falou pra mim, aí a gente foi falando, eu falei assim, mas... Ele falou, não tem tratamento nenhum? Eu falei assim, tem um, no Paraguai, célula-tronco. E ele falou assim, você tem a mente aberta pra isso? Eu falei assim, eu tenho. Ele falou assim, vai, porque eu já fiz cirurgia com célula-tronco, e onde foi colocada a célula-tronco, que a regeneração foi absurda. Vai. Aí eu fui num neuro, ele também falou pra mim assim, olha, não vai com muita sede ao pote, mas vai. Aí depois, conversando com uma irmã em Cristo, que é fono, lá na Alma Incluse, ela falou assim, Elaine, faz a campanha, vai dar certo. Eu decidi da noite pro dia, na verdade, do dia pra noite. Fiz o posterzinho. Sim. E lancei. Meu marido contra, por quê? A exposição. Exposição. As pessoas dizerem que o dinheiro era pra gente, que pastor é tudo ladrão. Aquilo tudo que a gente conhece. A gente sabe. E aí ele foi contra e eu coloquei nas redes sociais. Aí uma amiga também colocou e aí foi divulgando. A gente começou a compartilhar, chegou na minha igreja. E aí Roberto, quando isso foi de sexta pra sábado.
Quando foi no domingo à noite, falei pro meu marido, Roberto, se você não colocar, não vai. Você precisa colocar. Você precisa abraçar essa campanha. Quando ele lançou, aí foi. Aí foi pra tudo quanto é canto. Tem gente nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Portugal. Foi pra tudo quanto é canto a campanha dele. E em menos de 20 dias nós conseguimos 100 mil. A gente vibrou com E a gente, assim, a gente experimentou muita graça de Deus na comunidade onde nós moramos. Na verdade, eu moro aqui agora, de segunda a sexta, mas lá também é a nossa casa. E lá eles fizeram um leilão. Fizeram um leilão. Porque eles pensaram em bingo, mas aí a gente não ia querer, aí eles pensaram no leilão. E eles fizeram um leilão e eles arrecadaram 50 mil. Só a sua comunidade? Só a comunidade de Vila Aparecida, Sapucaia. 50 mil. Naquele lugar pequeno. Em 2 dias, humildes, mas tem fazendeiros em volta, mas as pessoas humildes, elas foram primordiais. Com certeza. Sabe o que elas doaram? Elas doaram bolo, empadão, elas doaram tudo que você imagina. Galinha, porco, leiloaram boi, Nelore, assim, teve fazendeiro que deu e arrematou. Ele deu e arrematou o próprio boi. Cavalo, tinha de tudo que você imagina, até lingerie tinha. E aí foi assim algo tremendo da parte de Deus. E uma comunidade que não é evangélica. E eles abraçaram a nossa causa. Eles abraçaram o Thiago assim, de uma forma que emociona por ver o carinho. Exatamente. Foi um carinho que nos inundou. E é aquela coisa, né, Elaine? A gente vê que Deus inclina o favor. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. E os outros 50 mil foram irmãos e também pessoas que não são da igreja. A gente foi num Carracena exatamente para isso, para divulgar. Mas foi muito rápido. E a campanha não chegou nem para mim no Carracena. Foi outras pessoas, né? Outras pessoas, que aí a gente começou a, né? Também a movimentar. A divulgar. E em 20 dias, menos de 20 dias, nós já estávamos com dinheiro na conta. E com um mês eu já estava com tudo marcado para ir. Que eu pensava que eu ia pro final do ano, porque as campanhas demoram. A vaquinha online eu cheguei a fazer, mas a vaquinha online ninguém contribuiu. Contribuir foi exatamente através das redes sociais e fazendo o Pix, né? Na conta que a gente abriu pro Thiago. E nós pagamos o tratamento e sobrou o suficiente pra gente ir ano que vem, mais uma vez, porque aí no caso, no ano que vem nós não vamos para 3 sessões, nós vamos para 1. Então tem dinheiro ainda para a sessão que a gente vai fazer ano que vem. Então, assim, Deus fez... Na verdade, nós experimentamos o milagre de Deus todos os dias na nossa vida. E quando o Thiago reclama, às vezes, eu falo, meu filho, não seja ingrato. Não seja ingrato, porque em todas as coisas dá graça. Seja nas coisas que não estão correndo bem ou nas coisas que estão maravilhosas. Em todas as coisas dá graças, meu filho. Porque é Deus agindo. Até nas coisas que a gente acha que é ruim, é Deus agindo. E ele fala pra mim, mamãe, você é muito otimista. Porque eu comecei a falar depois do tratamento, meu filho, olha, pensa, concentra, que você pode ficar em pé. Se você concentrar, se você botar um pensamento, Deus, eu vou ficar em pé, você vai ficar em pé. E aí ele falou assim, mamãe, daqui a pouco até pra eu ir no banheiro, tu vai dizer, meu filho, concentra, pensa em Deus, que você vai fazer xixi. Eu falei assim, meu filho, mas em todas as coisas, o nosso pensamento tem que estar no Senhor. Porque a terapia holística, as pessoas acham que assim, pensamento positivo. Mas o que é fé? Fé não é você pensar em algo e trazer existência? Chamar a existência as coisas que não são. As coisas que não são. Então é exatamente isso que eu trabalho com ele. Versículos que falam. Que a Bíblia fala que você ligar na terra será ligado no céu. E aí eu disse pra ele, falei assim, meu filho, é isso aí mesmo. É pensar que vai dar certo e já deu. E a gente já viu melhores. Thiago tá conseguindo ficar em pé, né? Thiago tá conseguindo já ficar em pé. Claro, não durante muito tempo. Mas essa semana eu levantei ele pra ir ao banheiro. Ele vai no banheiro sozinho, mas eu coloco ele dentro do banheiro. E aí
eu falei assim, meu filho, tu já percebeu alguma coisa? Tu tá percebendo alguma coisa? E tudo eu conversando com ele assim. Tu não viu nada, não percebeu nada? Ele, o quê, mamãe? Falei, tu tá em pé. E olha o tempo que eu tô falando que tu tá em pé, que se tu percebeu e aí ele levantou, e aí ele foi quando ele desmoronou, porque ele percebeu que ele tava em pé. E eu falei assim, olha só, isso não são melhores? Exercícios na fisioterapia, vários exercícios que ele não fazia, ele está fazendo. Ele mesmo percebeu que está com força nos braços, conseguindo pegar as coisas com mais força, levantar o braço, desenhar. Ele é apaixonado por desenhar, desenha. Sempre desenhou muito, fez gibi, ele é muito criativo. E ele voltou a desenhar, porque ele já tinha desistido, voltou de novo. Então, assim, ele já teve melhoras significantes. Então, na verdade, a gente está experimentando o milagre de Deus em cada detalhe. Porque, assim, as pessoas dizem no Brasil, o tratamento é experimental, vocês são cobaias. Mas olha os resultados que a gente já está experimentando. E a médica... 0,05% de chance, gente. Com Deus, é tudo. Mas Exatamente. Eu sempre falei, eu falei assim, gente, por mais que não seja, a gente está projetando algo muito grande, mas que não seja grande, que seja pequeno, mas é alguma coisa. Eu não posso deixar o meu filho em cima de uma cama e desistir dele. Eu não posso. Eu vou lutar. Enquanto houver força em mim, eu vou lutar. E luto, e carrego. O Carracena até ficou impressionado, ele né? Ele comentou isso comigo. Porque eu carrego nas costas. E aí, Tiago fala assim para as pessoas, fala assim, ninguém consegue, nenhum homem consegue, só minha mãe. E aí eu digo para as mães, não é porque eu sou melhor, é porque eu sou mãe. Qualquer mãe na mesma situação faria o que eu faço. E a nossa casa aqui em Teresópolis tinha escada e lá na roça também. E eu subia com ele nas costas. E é fácil, não é? Há 10 anos, um ortopedista disse pra mim que eu tinha que fazer um reforço muscular pra dar conta dele. E olha que ele pesava, 20 quilos. E hoje ele pesa quantos Ele pesa 68 quilos. Ele tá no processo de emagrecimento, porque a gente tá com reeducação alimentar. Também o corticoide. Né? Estamos tirando também o corticoide, que é a orientação também de lá do tratamento no Paraguai, do Dr. Alexandre. Então, assim... É fácil, não é? Lidar com um menino que depende de você em todo o tempo. Você abriu mão. Eu parei os atendimentos também por isso. Por quê? Tiago, ele acaba exigindo muito de mim, emocionalmente. Eu tenho que estar sempre colocando ele no lugar dele, porque senão eu vou... Ele consegue manipular, né? Então por ele ser muito inteligente, dar essas diretrizes de separar sempre, isso. Sempre. Porque senão ele quer ser o meu pai. Ele quer mudar a ordem, continuar o sistema. Aquilo que aconteceu com você lá comigo lá atrás, porque a tendência é perpetuar esse sistema, esse ciclo. E aí eu tenho que estar sempre alerta e dizer, não, aqui não é você que é o pai, sou eu a mãe. Então as coisas vão funcionar desse jeito. E com ele tem que ser, um exercício, tá? Porque ele exige muito do emocional da gente, porque é um exercício contínuo. Ele vai reclamar da comida, ele vai reclamar da roupa, ele vai reclamar que ele não quer ir, ele vai reclamar da hora, ele vai reclamar do tempo. E você tem que estar ali trabalhando contra essas reclamações, olhando com um lado positivo. Uhum. E olhar o tempo todo. E a cura que você passou foi definitiva para isso, né? Foi. Porque se você não tivesse passado por esse processo de cura, quer dizer, lá atrás, a Elaine seria a menina, sim, né, negativa, seria a menina que não teria lutado, seria a menina, né? Sim, seria a menina estigmatizada. Uhum. Porque a igreja, ela tem um problema muito sério nesse sentido. A igreja, ela pode matar uma pessoa como ela pode trazer vida. É verdade. A igreja não é de Jesus, a instituição. Sim. Porque a igreja de Jesus, ela veio para trazer vida. Exatamente. E vida em abundância. A gente estigmatiza as pessoas. A gente determina o que as pessoas são. É verdade. Fulano é problemático. A gente rotula. Fulano é problemático. E a gente não jeito. pode falar com fulano. Ciclano não tem jeito. E eu ouvi isso na minha vida, logo nos primeiros anos de conversão. Só que a gente está em um processo.
E em Cristo, ele fala o quê? Que é pra gente renovar a mente da gente. Se a gente vai renovar a mente, as coisas velhas vão ficando para trás. É um processo. É um processo. E eu vejo que esse processo na minha vida foi doloroso? Foi, mas foi maravilhoso. Hoje, eu não sou a mulher das dores. Eu não sou a mulher corcunda, eu não sou a mulher do fluxo de sangue, eu não sou a mãe do Thiago, eu sou a Elaine. Uma pessoa capaz de sobreviver a tudo isso e tirar coisas boas, porque a minha identidade está firmada em Cristo. E se permitir também ter os dias onde você vai sim, chorar, sim. não é? Isso é fundamental, a gente tem que acolher. Exatamente. O dia que vier, quero dormir, acolhe, pega a sua criança, coloca ela para dormir, coloca ela para descansar. Por quê? Haverão dias nublados. O sol brilha para todos, mas a chuva vem para todos também. E eu não sou diferente de ninguém, né? Eu não sou diferente de ninguém, eu sou uma pessoa comum, que vou ter dias de visitar a minha dor, da dor querer falar oi, e aí eu digo para ela, dor, você fique aí, porque agora eu vou desfrutar do meu tempo de descanso, né? Não tem um ano sabático? Então, eu acredito que a gente também... Com certeza. A gente tem um tempo de descanso da gente e às vezes a gente vai entrar um pouquinho na dor, só que só para lembrar da onde você veio e aonde que você chegou. De quem você depende. E de quem você depende. Que é integralmente do Senhor. Eu dependo todos os dias, desde a hora que eu fecho os olhos. Na verdade... Não é desde a hora que eu fecho e abro, porque durante a noite é ele que zela pelo meu sono. E eu sempre usei um texto com o Thiago, em paz me deito e logo pego no sono, porque somente o Senhor me faz repousar em segurança. Então, quando o Thiago não dormia, eu recitava esse versículo. E Thiago tinha terror noturno. Thiago não dormia, ele tinha pavor de dormir sozinho. Durante muitos anos, eu tinha que fazer ele dormir no quarto dele, deitar com ele. Com o bioalinhamento, eu aprendi algumas técnicas. E um dia eu falei assim, gente, por que eu não faço essa técnica com meu filho? Por que eu tenho que continuar nesse processo? E eu fiz, que se chama EPAS, é uma técnica. Não é regressão, você, dentro dos seus próprios pensamentos, a gente vai falando algumas palavras-chave e você vai conseguindo vivenciar o hoje. Porque, na verdade, todos os nossos conflitos... vem da gente vivenciar o passado, mas a gente tem que trazer para o hoje. O hoje nós não estamos mais vivenciando. Eu não vivo mais naquele lugar. Não. Né? Eu já saí daquele lugar. E com o Thiago eu fiz exatamente. Eu tentei ir na dor, só que na dor era muito doloroso. O que eu fui? Eu fui através do Espírito Santo. E aí eu levei Thiago a se sentir protegido por Jesus. O Espírito Santo, os anjos do Senhor... Como se ele visualizasse ali na cama dele aquela proteção. Aquele consolo que o Espírito Santo fala, né? Exatamente. Eu sou o Espírito Consolador, Consolador. Né? E eu digo para as pessoas, eu converti o bioalinhamento à nova medicina germânica. Eu converti. Porque tem coisas realmente que você precisa colocar o olhar bíblico. Com certeza. E foi o que eu fiz com o Thiago nessa terapia. Daquela noite em diante, Thiago... dormiu e nunca mais precisou que eu fizesse dormir. Então, ele tomou posse dessa palavra, em paz me deito e logo pego no sono. Porque é o Senhor que me faz repousar em segurança. E eu sempre... as pessoas falam... Igual eu vou para água quente muito sozinha, eu dirijo à noite. Então, eu vou para uma igreja e volto sozinha. Às vezes, fim de ano, a virada do ano, eu tô numa igreja e o Roberto tá em outra. E eu volto meia-noite. E as pessoas dizem assim, Elaine, você não tem medo? Eu falei assim, sabe por quê? Primeiro que eu só penso em chegar em casa. Segundo, que eu tenho uma palavra no meu coração. Se Deus não vigiar a cidade, em vão trabalho sentinelas ou vigio os sentinelas. Então, gente, Deus é comigo. Se Deus é comigo, eu vou. E eu só penso e aonde que eu vou chegar? Onde que eu vou chegar? Eu vou chegar com o Thiago na cura. Tudo bem que o tratamento não promete cura, é qualidade de vida. Eu até estava esclarecendo nas minhas redes sociais exatamente isso, é qualidade de vida. A cura para distrofia ainda não existe. Então,
E no caso do Thiago, porque o Exxon dele afetado foi um Exxon mais complicado ainda, então não tem nem medicamento para amenizar. Mas o Thiago, ele é a prova viva do cuidado de Deus. Então você consegue perceber isso. A prova viva do cuidado de Deus. Passamos por muitas dificuldades para inclusão. Não existe inclusão no Brasil. Isso é balela. Não existe inclusão. Mas nós vencemos. Nós, a cada dia, lutando aqui, lutando ali pelos direitos, e cuidador, e alguém auxiliando. Existe lei, assim, Então, na escola tem um cuidador, só que eu descobri que o cuidador não pode intervir. Se uma outra criança chegar para bater no Thiago, o cuidador não pode intervir. A lei não deixa o cuidador intervir. Por quê? Porque se o cuidador intervir, ele intervém com uma outra criança. A mãe dessa criança pode processar esse cuidador como se o cuidador tivesse um maior de idade agredindo com palavras aquela criança. Então, assim, é muito complicada a lei, porque a lei não protege, na verdade. Tiago fala muito assim, mamãe, há muitas leis, né? Há muita proteção sobre o negro, não que ele não mereça, sim, sobre o homossexual e o deficiente. E o deficiente. Ele fala assim mesmo. E a gente olha para o país, você não vê... Vou começar por Teresópolis, né? Quando a gente olha para nossa cidade. As calçadas. Isso que eu ia falar. As calçadas. Ele ganhou a cadeira motorizada dele, chegou. Segunda-feira chegou. Uma empresária aqui de Teresópolis deu para ele. Uma bênção também, uma mulher de Deus. É até bom você trazê-la aqui. Ela é psicóloga. Ela é maravilhosa. Eu vou dizer o nome dela, Eliette. Ela é esposa do João Marcos. Sim. Uma mulher, assim, que eu conheço há anos. Conheço desde a conversão dela. A filha dela era pequena. A primeira vez que a filha dela cantou na igreja, eu estava lá. Mariana. Então, assim, a gente tem uma história juntas e ela deu essa cadeira. Mas ele falou assim, mamãe, como que eu vou andar nas calçadas cheias de buraco? E aí eu falei pra ele, as primeiras vezes porque ele quer ser independente. Eu falei, as primeiras vezes eu vou com você. Só que você vai ter que ver, essa calçada é menos ruim, né? Então, assim, não existe adaptações, não existe inclusão. Até a questão de Uber, se você pedir um Uber e eles perceberem que você é cadeirante, eles cancelam a corrida. Eu já tive relatos de outras pessoas. Graças a Deus, Deus nos deu condições de ter um carro para estar à disposição de Thiago, porque senão eu não teria como fazer o tratamento de Thiago. Mas muitas pessoas dependem de transporte público, depende das calçadas, depende das ruas. E a gente estava até falando sobre sua peregrinação no Paraguai, né? Os desafios que você enfrenta. Sim. No aeroporto. Sim. Assim, a gente pôde perceber coisas assim maravilhosas no aeroporto, porque tem um funcionário que ele fica à nossa disposição. Ele que leva Thiago, empurra a cadeira de Thiago para lá e para cá. Só que o corredor do avião é estreito. A cadeira de Thiago não cabe. Eles têm uma outra cadeira, mas para você tirar Thiago da cadeira dele, botar na outra cadeira para botar no assento, é cansativo para ele. Esse movimento é cansativo. Então, eu tiro da cadeira e eu mesma boto no assento. Carrego, né? Pego ele nos braços e levo. E a gente tem o nosso jeito, o mais incrível. Vocês desenvolveram uma... Primeiro que eu e o Thiago, nós temos uma ligação que eu digo que é espiritual. Mas eu aprendi também, dentro da ciência, que quando a mãe está gerando, há uma troca de anticorpos, de células ali. Então, eu passei perigo e ele também. Então, houve quase uma simbiose, uma conexão, uma troca. Sim. Então, eu trouxe neurônios dele para mim e ele tem meus nele. Células minhas nele e dele em mim. E a gente tem uma ligação tão, assim, extraordinária que eu sabia quando o Thiago ia chorar. Eu sabia quando o Thiago ia fazer as necessidades. Tirar a fralda de Thiago foi a coisa mais fácil, porque eu sabia. E isso é muito louco, porque... Porque eu sinto o que ele sente. Em contrapartida, ele sente o que você sente.
o que eu sinto, ele é minha esponja. E o Thiago, ele veio para revelar todas as minhas fraquezas. Ele veio para trazer à tona aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser resolvido. E do meu marido também. Ele veio realmente para mostrar. Ele é como se fosse... O espelho daquilo que vocês não enxergam por fora, Isso. ele enxerga por dentro. É. Então, quando eu olho para ele, as debilidades dele, eu vejo as minhas. E vejo a do meu marido. Eu tô nesse processo de cura desde quando eu aceitei esse desafio de estudar. Roberto fez psicanálise, fez terapia familiar, sistêmica, fez várias coisas. Mas eu acho que a nova medicina germânica, ela faz você enxergar a pessoa por dentro. Por quê? Porque você precisa da história da pessoa. E você precisa estar conectada com aquela pessoa. Isso me lembra do Salmo de Davi. Quando ele descreve, né? Sim. Ali, como ele foi formado. Exatamente, exatamente. Por isso que eu tô te falando, as pessoas acham assim, não, mas é uma terapia que não tem nada a ver com o cristianismo. Gente, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Cura interior. Até, né? eu posso falar, até a física quântica. Eu trabalho muito com cura interior. Porque você olhar pro outro. E aí eu falo para as pessoas, gente, tudo gera energia nessa terra. E isso é fato. Não é uma mentira que inventaram. Não. Então, nós geramos energia. Qualquer corpo gera energia. Sim. Então, a gente traz na gente... Se a gente tá vivendo em espírito, a gente vai trazer aquilo ali. Mas se a gente não tá vivendo em espírito, a gente também vai trazer aquela outra coisa. Sim. Então, a gente atrai aquilo que é parecido com a gente. Igual, 99% das pessoas que eu atendi, os conflitos eram os meus. Então, eu estava falando para eles o que eu estava falando para mim. Porque o primeiro ouvido a ouvir é o meu. A primeira pessoa a ter resolução sou eu. Igual quando a gente faz um sermão. É verdade. Quem é tratado primeiro? A gente. A gente. Então... Primeiro a gente é confrontado e ministrado por exatamente. Aquilo. Eu não consigo trazer um sermão que, sabe? Que aquilo primeiro não vai mexer comigo. Precisa, primeiro é pra gente. Até pra poder trazer vida àquilo. E é inconsciente. E é inconsciente. Você vai falar exatamente sobre aquilo que te fere. Você vai tocar na sua dor. Pra quê? Pra curá-la. Exatamente. Então não fuge, não adianta fugir. Você vai ser atraído. E assim, eu já tratei pessoas assim que Deus trouxe à tona histórias que tinham muito a ver com a minha história, mas histórias que as pessoas não tinham contado pra ninguém. Só que eu acredito que isso também tem ação do Espírito Santo. Com certeza. Porque ele vai ali, como diz a palavra, né, que ela corta, é uma espada que medula, ossos. E fala sobre isso, né? Porque esse texto é muito forte. Muito forte. Quando a gente pensa nele... É muito fala forte. Fala de medula, de ossos, você tá falando... Entranhas, tá falando de emoções, tá falando... E do corpo físico, do olha corpo só. Do corpo físico, de um todo. Então, alma, corpo e espírito. Isso, exatamente. Esse tripé que a gente vive, né? Se não tiver bem os três... Porque a gente, o cristão, principalmente mais lá atrás, pensava que era só espírito. Não, se eu me converti, a parte espiritual tá boa, eu faço jejum, eu vou a monte, eu faço isso, o resto é tudo frescura. Depressão é frescura, ansiedade é frescura, isso aí é coisa de gente que não tem o que fazer, que não busca Deus, que não tem fé. Isso aí. As pessoas não são curadas porque não tem fé. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso, que meu filho não foi curado porque eu não tinha fé. Imagina. E aí eu, com respaldo,